Aonde você busca o alívio para sua dor? A dor é uma coisa que todos nós experimentamos, né? A gente está o tempo todo num estado de sofrimento. A gente está o tempo todo num estado basal de muita insatisfação, de muita pressão, muita tensão. A dor, ela se manifesta de muitas formas, inclusive de algo que a gente chama de prazer, né? A gente pensa que o prazer, ele é algo que alivia a dor, né? Sempre que a gente tá com uma dor, seja uma dor que ela é aparentemente emocional, ou uma dor que parece que é física, a gente acha uma solução aqui para essa dor. Então, eu acho alguma coisa que vai me trazer o alívio, e isso sempre inclui algum tipo de prazer. Então, quando a gente pensa em dor, né, a gente pensa que é uma dor que é algo que sou eu aqui que sinto, né? Parece muito que a dor, ela é experimentada no corpo. Parece que a dor tá aqui, ó. Quando a gente experimenta uma dor, seja, né, através de sensações aqui que não são dores físicas, mas, né, quando a gente fica triste, né, sente ali qualquer tipo de manifestação, parece que a gente sente no corpo. Só que a dor, ela não vem do nosso corpo, né? A dor, ela é uma interpretação. E da onde que vem essa dor? Ela vem dos nossos pensamentos, né? Não tem uma outra fonte aparente, né? Ilusoriamente, a dor, ela não é real. A dor, ela é uma coisa ilusória, mas ela aparenta ser muito real para nós, né? A gente experimenta isso como uma coisa muito real, porque a consciência, ela tá imaginando que ela tá fora de Deus. Então, o pensamento que vem dessa ideia louca aí, que, né, é trazido no livro Um Curso em Milagres desde o início, né? De uma louca e diminuta ideia, essa louca e diminuta ideia, que gera um efeito, que a gente chama de pensamento de separação ou ego, é a própria manifestação da dor, porque essa consciência, ela, a partir de se identificar com esse pensamento, ela faz uma interpretação de que essa fonte vai atacá-la. Então, ela entra num estado. Não é que ela sente dor como a gente sente dor aqui, né? Mas é só simbólico isso, porque o que, que a consciência fica experimentando ali? Um estado de medo, de culpa, porque ela pensa que ela fez algo contra a totalidade, ela realmente conseguiu fazer uma existência à parte de Deus, o que foi impossível. Mas o que que faz com que a gente continue aqui experimentando as mesmas coisas, né? Quando a gente olha para a nossa experiência, por mais que a gente busque qualquer tipo de solução dentro do mundo, e tu aí já deve ter buscado muitas formas de alívio, né? Tanto nas relações entre as pessoas, é uma das formas em que a consciência busca um alívio de não olhar para essas crenças. Então, seja buscando aqui, através de realizações pessoais, com pessoas, com pessoas, situações do trabalho, né? Seja qualquer tipo de prazer que tu já tenha buscado, isso nunca solucionou a dor, né? O sofrimento, ele tá sempre ali. E ele não vai sair dali, né? Isso a gente precisa aceitar, assim, ó, o sofrimento, ele tem uma única causa, né? A causa, ela não tá no externo, porque é isso que a consciência tá fazendo, ela tá interpretando que a causa tá no externo. Então ela nunca é curada, porque enquanto ela não vê que a fonte do que ela está experimentando vem dela acreditar que ela está fora de Deus, vem dela acreditar num pensamento de separação e assim imaginar que existe no corpo aqui, ela nunca vai experimentar, ela nunca vai ser salva porque ela está ela mesma se aprisionando. Porque quando a gente olha para o mundo, a primeira interpretação que vem é que é um mundo que está me acometendo, é um mundo que está me atacando, é o outro lá que está fazendo alguma coisa contra mim. Então, quando a gente continua enfatizando isso e dizendo, não, é o outro lá que está me causando, a gente não vem para a experiência da cura, né? Que é a lição de hoje, a lição 190 atrás. Escolho a alegria de Deus ao invés da dor. Então, percebe que ele traz, assim, ó, uma escolha. A dor, ela é uma escolha, por mais que não pareça aqui, por mais que não pareça que eu estou escolhendo,
porque a gente se coloca através das crenças em situações, né? Eu tenho ali, por exemplo, uma certeza de que eu sou inferior, né? Ou eu sou sem valor. Eu tenho aqui, né? Eu tenho uma certeza de que eu sou sem valor. Então, essa certeza, ela precisa ser vista na consciência, aqui ela precisa ser manifestada. E como é que isso acontece, né? A consciência, ela já vem com o autoconceito formado ali, ela já tem a certeza de que ela é sem valor, então ela se coloca aqui em situações que fiquem trazendo essa falta de valor para ela. Então eu vou me colocar diante de uma pessoa como aqui, né, uma relação, sei lá, de abuso, de uma pessoa que vem e me trata com desleixo, sabe essas situações assim? Uma pessoa que, sei lá, te ignora, enfim, tem tantas coisas em que a gente se coloca, né? Tu pode observar aí em toda a tua experiência, se tu voltar para trás aí no que parece ser o passado, né? Dessa imagem, tu pegar cada situação e olhar assim, as vezes em que tu se sentiu algo sem valor. Tu vai ver que tem uma certeza de que a causa foi a outra pessoa, né? Por exemplo, eu aqui tenho já tive, né, uma relação em que eu me colocava nessa relação e a outra pessoa, ela parecia que me tratava de uma forma, tipo, que eu, sabe, uma coisa assim sem valor, e eu me submetia àquilo. Eu tinha um posicionamento de submissão em relação àquela pessoa. E por que que eu fazia isso? Porque a ideia de ser sem valor, por mais que. Porque o que que eu via ali? Eu via algum tipo de ganho, né? Alguma coisinha eu pensava ali que aquela outra imagem parecia que estava me dando algo de bom, mas era só para esconder a certeza que eu tinha de ser sem valor ali, que a consciência tem, né? Não é a Júlia aqui ou uma pessoa que tem essa certeza, mas é a consciência. Então ela se coloca diante de alguém que vai ficar o tempo todo ali comprovando para ela, porque é isso que ela quer ver. É isso que ela quer afirmar que ela é, que ela pensa que é algo errado, algo sem valor, algo que merece uma punição. Então, tu fica se colocando diante dessas pessoas e aí a crença, ela continua. Então, a causa fica sempre sendo jogada para o lado de fora. Então, a consciência, ela não transcende a separação enquanto ela não assume as coisas que ela acredita, né? Enquanto ela não olha para a dor. Porque o que que a gente está fazendo o tempo todo? É fugindo de olhar para as nossas sensações, fugindo de olhar para o que a gente pensa e para o que a gente sente diante do outro. Eu não quero assumir que eu tô com medo, né? Eu não quero assumir que eu tô com inveja, eu não quero assumir que eu tô me sentindo sem valor, que eu tô me sentindo rejeitada aqui pelo outro. Eu não quero assumir essas coisas. Porque a consciência quer fugir. E enquanto ela foge, ela dá a realidade, né? A lição de hoje tem uma parte que traz assim, ó, só os teus pensamentos te causam dor. Nada exterior à tua mente pode ferir-te ou machucar-te de modo algum. Além de ti mesmo, não há causa que possa te atingir e trazer a opressão. Ninguém além de ti mesmo te afeta. Nada no mundo tem o poder de deixar-te doente ou triste, fraco ou frágil, mas tu és aquele que tem o poder de dominar todas as coisas que vês, meramente reconhecendo o que és. Então, essa parte é onde é pedido para que a gente assuma com responsabilidade o que eu sinto. O que a gente faz o dia inteiro? A gente nega o que a gente sente. A gente está o tempo todo tentando esconder a sensação. Tipo, não sente isso, não olha para essa sensação. A sensação, ela tá sempre te contando a tua identificação de existência, onde que eu penso que eu existo. Né? O corpo, ele manifesta aqui, então eu penso que eu existo nesse corpo. E aí a gente fica se colocando aqui, ó, em situações que estão só reproduzindo esse passado da separação, e aí parece que tem relação com o passado dessa imagem aqui. Né? Enquanto a gente não olha para o nosso passado, para situações em que a gente se colocou ali, que a gente chama de trauma, porque o trauma, ele é só uma coisa que a consciência
se colocou já, porque assim, as crenças elas estão no nível metafísico, elas estão nesse autoconceito. Então, quando ela vem aqui para o mundo, quando eu me coloco numa família, ali já tem as pessoas, as situações que vão me confirmar a crença, tipo essa ideia, né, de eu me ver sem valor. Então, eu já vou nascer numa família em que alguma situação vai comprovar a minha falta de valor, o quanto eu me vejo sem valor. E aí eu preciso do outro lá, por isso que a dualidade é confirmada e as mentes parece que estão separadas, né? Parece que eu sou uma coisa e aquela outra pessoa é outra coisa separada de mim. Então, quando a mente faz isso, né, ela precisa olhar sim para o passado, para olhar o quanto ela coloca a identificação com esse que passou essas situações, né? Porque se eu não trago à tona as coisas que aparentemente foram passadas por essa imagem, a consciência ela fica mantendo oculto, escondido, né? Ela não se abre, que é o que foi falado na lição de ontem, né? Teve uma parte em que foi dito, né? Ó, de todo pensamento que julga digno e de todas, esvazia tua mente de tudo o que ela pensa ser verdadeiro ou falso, bom ou mal, de todo pensamento que julga digno e de todas as ideias das quais se envergonha. Não retenhas nada. Então, se eu não trago os pensamentos, né? Se eu não trago as interpretações que eu fiz desde que essa imagem se colocou aqui, eu fico dizendo que eu sou essas coisas. O tempo todo a consciência ela tá aprisionada nessas certezas que ela tem, né? Eu sou essa coisa que passou por isso. Então ela aprisiona e continua aprisionando todo mundo, porque percebe que para eu dizer que eu sou sem valor, eu preciso de uma outra coisa lá fora que comprove isso, que traga para mim a certeza de que eu sou sem valor. Então eu jogo a causa para fora e a consciência aprisiona todo mundo nessa ideia de dor. Ela aprisiona todo mundo na dor, no sofrimento. Então, é por isso a importância do que Jesus fala de aceitar ser um professor de Deus, né? Ser um trabalhador de milagres. E o que que isso significa se não olhar para mim? Não é olhar para o outro lá fora e pensar que o outro tem que mudar, o outro tem que fazer isso, que eu não devia estar fazendo isso. Isso é o que a gente já está acostumado, né? Eu penso que o outro vai mudar e aí eu vou me sentir melhor. Só que é só um alívio. Então, enquanto eu não mudo a minha mente sobre o mundo não muda. O mundo muda, o que a consciência vê é a partir do que ela pensa. Então, se eu tenho esses pensamentos aqui de equívocos, de culpa, de medo, de punição, de rejeição e tudo mais, é isso que eu vou ver no mundo. Um mundo de dor, um mundo de sofrimento, um mundo de morte, como Jesus fala, né? É esse o mundo que eu vou ver, um mundo de ódio. Quando eu perdoo, eu passo a ver o que ele chama um mundo perdoado, né? Que é um mundo que não tem causa, ele não me causa nada. Ele simplesmente não existe, ele simplesmente não é a realidade, não é a nossa realidade. E aí, por isso, a consciência que passa a se posicionar nesse lugar, ela fica convidando aqui o outro, ó, aceita, vamos sair da dor, vamos aceitar a alegria, né? É nesse lugar. Mas enquanto a gente não. Que é uma coisa aqui que, né, eu vejo bastante, que ainda tem muitas, né? Vem muitas sensações, vem muitas interpretações, mas o que que a gente tem que colocar como disponibilidade? É de querer fazer essa observação honesta. Enquanto eu não observar que são só os pensamentos que estão me causando dor, porque sou eu que estou interpretando alguma coisa, a partir do que eu acredito, não tem paz, né? A paz, ela não é experimentada, porque eu continuo escondendo. Então, essa parte que é dito, né? Que é aqui, ó, no dia de hoje, né? Aqui compreenderás que não há dor. Aqui a alegria de Deus te pertence. Este é o dia em que te é dado compreender a lição que contém todo o poder da salvação. É esta: a dor é ilusão, a alegria, realidade. A dor é apenas sono, a alegria é despertar. A dor é engano,
Só a alegria é verdade. Então, é essa escolha, né, que a consciência precisa fazer incessantemente diante dos bloqueios, só para ela ver que ela não é os bloqueios. Ela não é as crenças, ela não é a historinha, essa historinha do passado, né, que eu falei. Enquanto a consciência não traz à tona, ela continua se vendo dentro dessa historinha. Tipo, eu sou o meu passado, eu sou aquela que passou isso, isso e isso, eu sou essa que tá passando por isso agora. Então, a dualidade, ela continua. E quando eu me posiciono aqui ensinando para mim que eu sou uma única consciência, que eu tenho poder de decisão sobre o medo, né, que o medo não é maior do que a minha decisão, então eu vejo que não tem nada que possa me acometer se não for a minha decisão aqui. Então a paz de Deus é vista, né? Tipo, a experiência da paz, ela tá ali porque não tem mais nada que me causa nada, só porque não tem a ideia de separação. Então eu vejo todos como um só. E aí a gente precisa treinar isso, né? A iluminação que Jesus trouxe, acho que foi na lição de anteontem, se eu não me engano, ou ontem, não sei. Mas a iluminação, ela não é um processo, não é uma coisa que vai acontecer lá no futuro, mas é um instante presente em que a mente, ela sai de todos os pensamentos que ficam ali, que é um só pensamento, né, que é o pensamento de separação, mas sabe a abertura das nuvens, né, tipo como se fossem nuvens assim, em que ela se coloca nesse instante presente, Deus está aqui, então eu sou. E aí isso é a iluminação. E aí o que a gente precisa fazer é se manter treinando, né, a mente aqui, ela facilmente vai para uma distração, vai buscar um alívio, ao invés de olhar, que nem eu falei, né, ao invés de olhar para uma sensação aqui de desconforto, de incômodo, de raiva, de seja lá o que for, ao invés de olhar para isso e ver que, tipo, opa, não, eu sou Deus aqui, não sou esse negócio, não. Ela vai lá e valida e depois vai lá e busca um alívio. E aí a gente continua mantendo as mesmas sensações e a mesma identificação, né? A mesma percepção equivocada, sustentando toda essa ideia de separação. Então, esse é o convite de hoje para a gente assumir responsabilidade pelo que a gente pensa, pelo que a gente sente e escolher, né? Como é dito aqui, escolher a alegria de Deus ao invés da dor. Então é isso. Um beijo e tchau.